Mateus capítulo 1. Capítulo 1. Mateus capítulo 1. Mateus 1. Tem hora que o Mateus some, né? Onde eu quero chegar com essa mensagem de hoje, hein? Mateus, está aqui. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou a Tamar, a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. Versos 16 e 17. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Eu quero pregar nesta noite uma mensagem, amados, com o tema: qual é a sua família? Olha para quem está do seu lado e pergunta assim, de boa: qual é a sua família? Muito bem, vamos lá. Por via de regra, amados, ninguém nasce sem que haja uma mãe. Vamos esquecer a questão das provetas aí, que é avanço da ciência, mas ninguém nasce sem que haja uma mãe. Todos nascemos após um relacionamento entre o homem e uma mulher. Nossos pais tiveram os pais deles, que tiveram seus avós, que tiveram seus bisavós, trisavós, tataravós, e assim sucessivamente. Todos temos uma genealogia, ainda que pequena, e eu vou dizer para você por que pequena. Pertencemos a uma família e chega um dia que começamos a formar uma outra família, depois que nasce o primeiro filho. Enquanto você não tem filho, não é família, é só casal. Nasceu o primeiro filho, é família. Bem no início da Bíblia, amado, quando nós lemos lá sobre a história de Adão e Eva, que geraram Caim e Abel, e depois também geraram Sete, Enos, Cainã, e depois de tantos e tantos anos geraram filhos e filhas, e assim a genealogia do povo hebreu foi narrada pela Bíblia. Foi acontecendo, veio acontecendo. E o povo hebreu, amado, por incrível que pareça, que eu já pesquisei isso aí, tem o bom hábito de ser zeloso ao ponto de estudar profundamente a sua genealogia até a 10ª geração ou mais, gerações passadas. Mas não são todos os povos assim, viu, amados? Você sabia que os japoneses nascidos em Okinawa têm a fama de não serem japoneses legítimos? Por causa de guerras passadas daquela região ali, que soldados estrangeiros cruzaram com japonesas e nasceram filhos e filhas, olhinhos puxados, tudo parecido, e isso é uma realidade. Então eles têm a fama de não serem japoneses legítimos. Frutos de relações passadas com soldados de outras nações. E nós brasileiros? Durante muito tempo, você sabia que nós não tínhamos cartório de registro? Isso é coisa de agora, há pouco tempo. Nossos antepassados só sabiam quem eram os avós de ouvirem falar, não por documentos, avós, bisavós e assim sucessivamente. E isso, amado, faz parte
da história de todos nós brasileiros. Por quê? Como foi a nossa colonização? Já sabemos. Os portugueses vieram, colocavam nos navios todos os elementos que entendiam-se que não eram bons para a cultura portuguesa, pessoas queimadas moralmente, eram colocados no navio para colonizar a nova ilha de Veracruz. Aí foi acontecendo o quê? Cruzamento de branco com índios, que geraram os mamelucos. Brancos com negros, que geraram os mulatos. Cruzamentos de negros com índios, que geraram os cafusos. Nós até pensamos que o bugre hoje, a pessoa chamada de bugre, é a mistura de branco com índio. Não é não. Branco com índio é o mameluco. A palavra bugre foi dada pelos europeus para os índios brasileiros, porque viam que eles não criam em Cristo, já tinham uma outra religião e também não queriam crer, e foram chamados de hereges. Essa palavra bugre, pesquisei sobre ela. Foi mencionada pela primeira vez num dicionário francês no ano de 1172. E já tinha naquela época o significado de herético. Vamos lá. Essa fusão, brancos, negros, índios, mamelucos, cafusos e mulatos, gerou nós. Gerou o povo brasileiro de hoje. Você vê um moreno assim, você não sabe se ele é branco, se ele é negro, de que cor, de que raça que ele é, não tem como. Uns bem mais clarinho, olho verde, tem cabelo enrolado, e assim vai acontecendo essa mistura, e já veio acontecendo, e é o que nós somos hoje. Depois é que entrou no Brasil, há mais ou menos um século atrás, a contribuição maciça do povo japonês. Pra você ter uma ideia, eu tenho uma irmã que é negra, e a filha dela casou com um japonês. Aí foi acontecendo. Eu tenho uma irmã negra, a filha dela casou-se com um japonês. Somos um povo relativamente novo, temos hoje o que? De Brasil, 517 anos apenas. E muito da nossa história, como já disse, ficou perdida no tempo. Ano de 1500, século de 1600, século de 1700, não tinha cartório no Brasil. A grande maioria do povo não tinha documento. Primeiro, através da lei 1144, de abril de 1863, foi instituído o registro dos atos referentes ao casamento leigo para os católicos, até chegar ao regulamento de registro civil, pelo decreto número 9.886 de 1888, sendo marcado o início do serviço para 1º de janeiro de 1889. Então nós temos de registros, amado, de registro de documentos, certidão, 128 anos, só. Até então, ninguém tinha documento. Ou a grande maioria não tinha, provavelmente só os nobres do Brasil é que tinham isso, a família, os descendentes da família real. Logo, em termos de genealogia, a nossa genealogia registrada é bem pequena, 128 anos. Trazendo isso para a realidade da igreja, eu quero lançar para os irmãos 5 perguntas. Primeira, quem somos? Segunda, estamos seguindo a lei de Moisés? Terceira, somos religiosos? Somos oriundos de Martinho Lutero? Aquela reforma protestante em 1517? Sim ou não? Somos pentecostais ou não pentecostais? 5 perguntas.
Vou responder uma por uma aos irmãos. Até o ano 325 da era cristã, ou seja, de Cristo para cá, até o ano 325, amados, não havia nenhuma denominação cristã, ou que se dizia cristã, até o ano 325. Porém, os crentes que criam em Jesus já tinham o apelido de cristãos. Está lá no livro de Atos, que aconteceu ainda na primeira metade do primeiro século da era cristã. Diz lá, Atos 11, 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Por quê? Porque eles pareciam tanto com Jesus, eram tão fiéis a Cristo, e Cristo era considerado pelo Império Romano, que governava Israel também, considerado como o lixo da sociedade. Então, pejorativamente, vergonhosamente, discriminatoriamente, todos os crentes pegaram esse apelido, cristãos. Atos 11, 26. Depois aparece o rei Agripa conversando com Paulo. Paulo diz bem assim para o rei: crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. Aí Agripa responde: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. É a segunda menção desta palavra na Bíblia. Então, o fato é que até o ano 325 não havia nenhuma denominação, nomes de igrejas supostamente cristãs na história. Eu afirmo, nós como seguidores de Cristo, hoje, não temos nada a ver com as leis de Moisés. As leis de Moisés foram boas, servem para nós hoje como princípios e não como proibições. Temos alguma coisa a ver com os ensinamentos de Roma? Uma pergunta: não, o cristianismo não tem nada a ver com os ensinamentos de Roma. Nada a ver. Somos oriundo de Martinho Lutero? Uma pergunta, aqui que eu quero entrar. Somos oriundo de Martinho Lutero? Quando Martinho Lutero apareceu, 1517, num castelo lá, ele colocou 95 teses contra os absurdos que a Igreja Católica ensinava naquela época, como por exemplo, a venda do perdão, a venda da salvação. Mas se é para a salvação ser vendida, então para que Jesus morreu? Se Jesus pagou e perdoa os meus pecados, por que eu tenho que pagar para ser perdoado? Então Martinho Lutero aparece no cenário católico em 1517, protestando contra os absurdos doutrinários ensinados pela Igreja Católica, e naquela época também já existia há muito tempo cristãos na Europa, no Oriente Médio, dentro de Israel, no norte da África, que nunca aceitaram o governo papal, o governo do Papa. E quando esses cristãos ganhavam alguns para Jesus, que se convertiam de verdade, esses cristãos com o apelido de puritanos, batizavam aquele católico que se convertia a Cristo. Isso é história. História, faz parte da história religiosa, não só do Brasil, mas do mundo cristão. Esses cristãos que batizavam essas pessoas que se convertiam a Cristo, pegaram o apelido de anabatista, que significa aquele que rebatiza. Daí, amado, o nome Batista. A história desse nome, até então nada a ver com denominação, com documentação, nada a ver com isso. Nós somos protestantes de oriundo de Lutero? Não. Somos protestantes? Sim, porque protestamos contra o pecado. Somos protestantes? Sim, porque protestamos contra qualquer tipo de ensinamento que não tem base nesse livro de capa preta, marrom ou vermelha que você carrega. Então, nesse contexto, nós somos protestantes, porque protestamos contra o pecado. Vamos lá. Nós, como cristãos, amados, temos um compromisso.
nós como cristãos temos um compromisso. Precisamos ter um comportamento que agrada a Deus. Isso é um fruto do Espírito. Salomão escreve o que Deus falou para ele. 6 coisas o Senhor odeia. Sabia que Deus odeia? Deus odeia. 6 coisas que Deus odeia, e a 7ª ele abomina. A primeira dela, olhos altivos. Segunda, língua mentirosa. Terceira, mãos que derramam sangue inocente. Quarta, coração que maquina pensamentos perversos. Sexta, pés que se apressam a correr para o mal. A testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Vamos voltar lá para o início. 6 coisas o Senhor odeia e a 7ª ele abomina. Uma delas que eu quero falar aqui, língua mentirosa. Por que eu quero reforçar esse assunto, amado? Porque nós vivemos de uma forma relacional no meio de muitas pessoas. Olha só, tantas pessoas estão perto de você. Eu acredito que naquela igreja lá tem bastante mentiroso. Aqui não tem nenhum, amém, igreja? Mas tem sim. Coração que maquina pensamentos perversos. Amado, naquela outra igreja lá, ninguém pensa mal de você. Ou melhor, eu acho que eles pensam. Aqui, ninguém pensa mal de você. Amém, amado? Amém, magro. A testemunha falsa que profere mentiras é você apoiar um mentiroso, sabendo que aquilo é mentira, para prejudicar alguém e para trazer benefício para o seu amigo. Testemunha falsa que profere mentiras. Uma outra coisa que eu quero ressaltar aqui, que é um perigo também. E o que semeia contenda entre irmãos. Mas isso existe dentro da igreja? Existe, mas sabe por quê? Porque igreja é gente. Fala para quem está do seu lado, a igreja é gente, amado. Não tente encontrar perfeição humana, natural na igreja. Não tente não, amado. Então, e o que semeia, contenda entre irmãos. Esse irmão tem o dom da confusão. Salomão continua escrevendo aqui, Deus falando com ele, né? Filho meu, guarde o teu coração. Ou melhor, guarde o mandamento de teu pai e não deixes a lei de sua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao teu pescoço. Por que Deus falou isso para Salomão, amado? Sabe por quê? Porque esse aqui é princípio de bênção e que se reverterá em mais bênção mais para frente em nossas vidas. E continua Deus falando a Salomão: quando caminhares, te guiarás. Quando te deitares, te guardarás. Quando acordares, falarás contigo. Amado, os princípios da palavra de Deus falam conosco todos os dias. Amém, igreja? Às vezes o crente fica um tempão sem ouvir Deus falar com ele, é porque a Bíblia dele está toda cheia de poeira. Aleluia. Volto a repetir, não temos nada a ver com as leis de Moisés, não temos nada a ver com proibições, com costumes regionais, não temos nada a ver com caretices de crentes. A lei de Moisés tem alguns princípios que nós podemos pegar para nós hoje. Nós vemos também hoje, amado, muitos crentes, muitos irmãos acostumados com igreja, acostumados com muitas campanhas, acostumados com misticismo, mas você vai conhecer esse irmão, o que ele transmite para você, falando normalmente, você percebe que ele está longe dos princípios da palavra de Deus. Amados, nós não podemos fazer parte de uma geração de crentes desviados dentro da igreja. Você que está longe dos princípios da palavra, eu quero te convidar, pare tudo e faça uma reflexão, faça uma introspecção. Você não pode ser um desviado dentro da igreja.
A psicologia diz o seguinte: o ambiente faz a pessoa. Então deixe esse livro chamado Bíblia fazer de você uma pessoa que anda bem próximo do caráter de Jesus, uma pessoa que se apega aos princípios ensinados por Jesus, por Pedro, por Paulo, por João. Aqui está as 4 colunas da igreja, mas a pedra principal é Jesus. A pedra angular, o fundamento da igreja é Jesus. O que Paulo, Pedro e João ensinaram reforçando aquilo que Jesus já havia falado. Não viva mais, amado. Você que já é da igreja, não viva mais o seu achismo. Não viva mais o seu achismo. A palavra de Deus, amado, tem algumas coisas boas, ou melhor, tem muita coisa boa, não tem como falar tudo agora, mas vamos reforçar um pouco aqui, algumas promessas. Salmo 55, 22, se você quiser conferir na sua Bíblia, anota aí, no seu papel, na sua Bíblia. Salmo 55, 22 diz o seguinte: lance o teu cuidado sobre o Senhor, lance suas preocupações, sua vida, seus negócios, seus projetos, lance sobre o Senhor, e Ele te sustentará, não permitirá que o justo seja abalado. Aí vem aquela questão: quem é justo aqui na igreja? Você que já tem fé em Jesus, porque Ele já te justificou lá na cruz do Calvário. Colossenses 3,19: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Efésios 3,20, anota aí se você quiser anotar. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que age em nós, a Ele glória na igreja. Quem é que faz tudo isso por nós? Ele. E às vezes, nós cristãos esquecemos das promessas da palavra de Deus. Outra pergunta, dentro daquelas 5 que eu mencionei: somos religiosos? Pense aí. Eu vou responder. Eu, em particular, não aceito ser chamado de religioso. Porque a sociedade, amado, pega todas as crenças, põe tudo na panela só e é uma bagunça só. Aí nós vamos ficar lá no meio disso aí? Eu, em particular, não aceito ser chamado de religioso e vou mostrar por quê. Por que nós não somos religiosos e sim apenas cristãos? Se quem crê é religioso, ou se quem crê é cristão, então vamos lá. O diabo crê em Deus ao ponto de tremer, e às vezes crê mais em Deus do que nós. Ele é cristão? Continua sendo diabo. Alguns elementos, alguns nomes estranhos que a Bíblia mostra, né? O adúltero, o mentiroso, o ladrão, e outras qualidades ruins na vida de uma pessoa. Eu pergunto para você: essa pessoa não crê em Deus, amado? Crê e muito. E eu já vi presidiário falar bem assim: olha, quando eu sair daqui, vou roubar aquela relojoaria, e se Deus quiser, vai dar certo. Ele não crê em Deus? Ele crê, só que ele crê de forma errada. Não podemos dizer que a pessoa não crê. Ele crê, às vezes crê até mais do que nós, mas crê de forma errada, crê fora da palavra de Deus. Fora da palavra de Deus. Quem é o verdadeiro cristão? Agora que você vai ser chocado, ou pelo menos será edificado. Quem é o verdadeiro cristão? É simples. O verdadeiro cristão, amado, é aquele que, além de crer em Jesus, já abandonou o mundo do pecado. Já passou por uma profunda transformação, já passou por uma profunda mudança de valores, e por esse motivo, o comportamento operante dele mudou totalmente.
Não precisa falar, ó, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Agora você é crente, não pode, não pode, não pode, não pode. Isso aí não é mensagem da Bíblia. Foi mensagem durante uns 80 anos de algumas igrejas no Brasil, mas não é mensagem da Bíblia. Esse que tem o seu comportamento mudado radicalmente, esse é cristão. Agora cabe a você, amado, fazer uma análise. Você está na igreja há quanto tempo? O que você é? Cristão ou religioso? Eu quero que você pense. Não responda não, senão vamos ver muita coisa esquisita aqui. Mas pense. Só pense. E eu levo você a refletir para que você seja abençoado. Nós como igreja, como eu falei, falei no início da mensagem, quero levar você a passear comigo pela Bíblia. E vamos pegar alguns textos e aplicá-los em nossas vidas. Nós como cristãos, na condição de igreja, precisamos, amados, desejar as coisas espirituais. Isso não quer dizer que você vai parar de trabalhar, parar de estudar, de maneira alguma. Mas as coisas espirituais não podem ficar para trás. O que Deus falou através do profeta Joel? E há de ser, que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. E também sobre os servos e servas daqueles dias derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu tiro duas observações aqui, amado. Nós como igreja precisamos desejar o batismo com o Espírito Santo e esperar a vinda de Jesus. Crente que não espera a vinda de Jesus, amado, eu preciso que você ouça isso. O crente que não espera a vinda de Jesus está com defeito de fabricação. Triste realidade. Irmão, nós cristãos precisamos desejar ardentemente: ora vem, Senhor Jesus. Ou você tem medo de ir para o céu? Ou você quer que Jesus não venha porque você quer casar primeiro? Aleluia. Ou você não vem porque você quer ter uma casa nova primeiro. Você não vai levar isso para o céu, amado. Que façamos a nossa vida material, mas a espiritual tem que prevalecer, igreja. Igreja, o seu lado da vida espiritual, na sua vida, o espiritual de Deus precisa ser mais latente, mais ardente. Aleluia! Vamos lá. Nós como igreja não podemos esquecer Atos capítulo 1, verso 7. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Samaria, Jerusalém, Judéia, Tangará, Açari, Nova Olímpia, Mato Grosso, Cuiabá, Brasil e até os confins da terra. O poder do Espírito Santo, sabe para que é, amado? É bom falar em línguas, é bom profetizar, é bom ter discernimento de espíritos, é bom demais. Mas o poder do Espírito Santo, em primeiro lugar, é para você falar de Jesus com autoridade lá fora. Não teria outro motivo se não fosse esse. Olha o que o texto diz aqui. Jesus havia subido, né? E aqui diz: os quatro disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir. Assim como para o céu ouvistes ir. Precisamos desejar, sim, amado, o batismo e a volta de Jesus. Atos 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. O que é dia de Pentecostes? Era uma festa de Israel. Aí aconteceu o quê? 500 pessoas receberam essa promessa de receberem o poder do Espírito Santo. 500 pessoas ouviram essa promessa, 120 receberam. Sabe por quê?
ficaram de antena ligada. Quero reforçar um detalhe aqui, amado. Todo mundo sabe que eu sou crente velho. Tenho 37 anos de igreja. Então eu posso falar com segurança. De vez em quando o vento de Deus passa na igreja, abençoando, operando sobrenaturalmente. Quem está ligado, pega a benção. Quem não está, perdeu. Perdeu. Quando é que vai ter o sopro de novo, o sopro novamente de Deus na igreja? Não sei, é Ele que sabe. Se eu soubesse, eu te falaria pelo WhatsApp. Mas o sopro de Deus passa na igreja. Quem está ligado, pega. Quem não está, fica apenas sabendo. É assim que Deus faz. Tivemos uma vigília, que muitos participaram daquela vigília, foi em Cuiabá há muito tempo. Olha só o que aconteceu, uma vigília, começou 10 horas da noite, vou ficar aqui até meia-noite, 1 hora, 2, eu vou embora. Qualquer um pode pensar assim. E naquela noite, amado, que a vigília terminou 5 horas da manhã, meio que forçado, porque os irmãos tinham que ir embora, porque 8 horas começava o culto. Naquela noite, Jesus batizou 40 pessoas com o Espírito Santo. Parecia pipoca quando está estourando dentro de uma panela. Foi uma coisa de louco, tremendo, extraordinário. Quem estava ali, pegou a bênção. Quem não estava, só ouviu falar. Por isso que é importante, amado, quando o pastor faz uma convocação para uma batalha espiritual, fique ligado. Atenda a convocação do seu pastor, porque a bênção de Deus vem na sua vida, ou na vida da igreja, que também é para você, que poderia receber, e você perdeu, porque você ficou em casa dormindo, porque deixou a mulher te segurar na cama. Deixa não, amado, não é de Deus não. Deixou o marido te segurar em casa para você cozinhar para ele. Irmão, ou marido, ou mulher, o negócio espiritual tem na igreja lá, né? Eu vou ficar aqui em casa agora, porque você quer que eu fique? Quais são os seus valores? Quais são os seus principais valores? É momento da igreja refletir e entender: estamos sendo crentes espirituais ou apenas membros da igreja? Eu falo isso para que cada irmão reflita, cada irmão pense, seja confrontado. O confronto é ruim, mas é bom. É ruim de um lado, mas por outro lado, constrói em nós o caráter de Jesus. Vamos lá. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, veio aquele som, aquela coisa sobrenatural, e diz a Bíblia, veemente e impetuoso, e encheu a casa, e todos que estavam ali, a eles foram dadas línguas repartidas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O que os ímpios falaram? O que os não cristãos falaram? Esses crentes estão tudo de fogo, tudo bêbado. Aí Pedro se levanta e fala: varões galileus, isso que está acontecendo, assim, eles não estão de fogo não. Era 9 horas da manhã, ninguém fica de fogo 9 horas da manhã não, amado. Se fosse 9 horas da noite, tudo bem. Mas aquilo ali era a manifestação sobrenatural do Espírito Santo fazendo uma questão teológica aqui agora, fazendo a igreja nascer. Nesse momento, nasceu a igreja de Cristo na terra. E depois que tudo isso aconteceu ali, Pedro falou muita coisa. Aí vem aquela pergunta: somos pentecostais? Sim ou não? Sim, sabe por quê? Porque recebemos esse poder que caiu ou foi derramado no dia daquela festa chamada Pentecostes. Então por isso que os crentes que recebem o batismo com o Espírito Santo, dom de língua, dom de visão e outros dons, são chamados de pentecostais. Agora, igreja, não podemos ser pentecostais. O que é o crente pentecostal? É aquele que Deus não usa ele, então eu faço de conta que Deus está me usando. Isso é um perigo para a igreja. É um perigo para a igreja. Fala para quem está do seu lado aí. É um perigo para a igreja. Fica atento, amado. Quando o santo é bom demais, fica atento. Vamos lá. Pedro, no meio de tudo aquilo que estava acontecendo ali, amado, o que ele fala para muitos que ali estavam? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Arrependei-vos para perdão dos pecados. E cada um de vós seja batizados em nome de Jesus, e recebereis o dom do Espírito Santo.
o dom da vida eterna, o dom do agir sobrenatural de Deus em sua vida, porque a promessa, para quem é a promessa? Diz respeito a vós, vossos filhos, os que estão longe e a todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Você foi chamado por Deus através da palavra, amém? Então é para você. Aleluia! E o que diz Pedro aqui ainda? Para a multidão que estava ali. E eu vou dizer para alguns aqui: salvai-vos dessa geração perversa. Ou seja, saia do curso da nossa sociedade. Saia do curso da nossa sociedade. O que a nossa sociedade narra, reza, diz? Todo mundo mente, uma mentirinha não tem problema. Todo mundo rouba, um roubinho pequeno não tem problema. Sabe o que acontece hoje lá em Brasília, em São Paulo, essa onda de política e todo mundo passando a mão? Aquilo ali, amado, é o reflexo da sociedade brasileira. É uma questão de oportunidade. Um perigo. Salvai-vos desta geração perversa, amado. O curso do mundo não serve para mim nem para você. O curso da nossa sociedade, todo mundo fica, o que tem que ficar? O que tem que ficar? Todo mundo fica. O curso da nossa sociedade, amado, não serve para quem é um verdadeiro adorador. Você é um verdadeiro adorador, aleluia. Está fraco, hein? Uma outra obrigação da igreja, amado. Nós como igreja, precisamos viver em unidade. Jesus orou da seguinte maneira, falando assim, ele disse: eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Aí ele fala: Pai Santo. Jesus já estava próximo a ser levado para a glória. Guarde em teu nome aqueles que me desses, para que sejam um, assim como nós. Amado, se você descobriu uma teologia nova que não bate com aquela que o pastor ensina na igreja, guarde só para você. Não fale na igreja não. Está proibido de falar isso na igreja, porque só vai gerar confusão. Amém, igreja? Teologia nova que surge por aí, que vem de confronto com aquilo que a liderança da igreja já ensina, acaba sendo o quê? Um problemão. E Paulo escreve: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamados, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Amado, é fácil suportar dentro da igreja quem pisa no seu calo? É fácil? Não é? Pois é. Isso não vai acontecer lá fora com você. Isso acontece dentro da igreja. Sabe por quê, amado? Igreja é gente. É gente. Mas dentro da igreja não pode ter essas coisas. Quem diz que não pode ter? É bom que não tenha, mas acontece de ter. E Paulo escreve: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Nós como igreja precisamos crescer em unidade, amado, em algumas áreas. E eu quero mencionar para você algumas áreas que como igreja precisamos crescer. Primeira delas, unidade. Segundo, oração. Terceiro, quebrantamento. Quarto, gratidão. Quinto, honra. Honra, amado. Honra ao seu líder de célula. Honra ao discipulador. Honra aos obreiros. Honra aos pastores e pastoras da igreja. Honra aquele que confessa e professa ter a mesma fé que você tem. O fator honra meio que desapareceu das igrejas evangélicas. Isso é um perigo e é um problema. Às vezes aparece um achando que você é um qualquer. Você não é um qualquer. Você é filho daquele que enviou o filho dele para morrer por mim e por você. O filho dele nos tornou filho dele. É através desse crescimento em gratidão, honra, serviço, comunhão, quebrantamento, oração. É através disso, amado, que nós conseguiremos refletir a glória de Deus, para que aqueles que estão lá fora percebam que somos um povo diferente.
Nós não podemos ser um povo diferente só porque carregamos uma Bíblia na mão, amado. Nós precisamos ser diferentes porque as pessoas precisam ver o nosso comportamento, nossa virtude, nossa questão relacional. Diz o apóstolo Paulo: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Nós como igreja, amado, que confessamos a fé cristã, que acreditamos que fazemos parte da família de Deus, precisamos nos lembrar dos mártires da nossa fé. Nós não podemos, amada igreja, fazer parte de uma geração sem memória, sem história, que esquece fácil os nossos ícones da fé. Hebreus capítulo 11. Ora, fé, o que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Em outras palavras, Deus, pelo poder de sua palavra criativa, disse: haja isso e houve aquilo. Haja isso e houve. Haja isso e houve. Diz a Bíblia aqui ainda: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, abençoador, premiador daqueles que o buscam. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação de sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo Deus. E quem entrou na arca, Noé e mais 7, salvaram-se. Quem é a arca hoje? Jesus. Esteja aqui conosco, aqui você ouve, amém. Mas para que você more lá na eternidade com Jesus, você precisa estar em Jesus. Olha só. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber, e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Sara estava com mais de 85 anos e gerou Isaque. Esses heróis da fé, olha só, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Tudo isso e todos eles, amados, todos eles tornaram-se nossos ícones. Onde eu quero chegar com isso aqui agora? Agora eu vou mexer com você mais uma vez. Nós, como igreja, não podemos fazer parte de uma geração, amados, de crentes moles, de crentes manhosos, de crentes casca de ovo. Você dá um papilote nele, ele morre, ele sai da igreja. De crentes carrinho de mão de supermercado, só vai se for empurrado. Nós não podemos fazer parte de crentes, amados, frios. Está gelado a vida espiritual, está tudo bom, tudo bom, tudo bom. O que é tudo bom? Que nada, amado. Não podemos fazer parte de uma geração de crentes mundanos, crentes apagados, crentes apáticos, que mais agradam o diabo do que a Deus. Como é você, amado, dentro desse contexto que eu acabei de falar? Que tipo de influência você gera na sua família? Você gera onde você trabalha, onde você estuda, os seus amigos que não são da igreja, que tipo de influência você exerce neles?
Qual é a sua família? Qual é a sua família? Chegaram a Jesus e disseram bem assim: olha. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora, eles te procuram, eles querem falar com você. O que Jesus respondeu? Ele aproveitou essa situação, amado, para evangelizar. Olha só, da onde sai um momento, uma oportunidade para você evangelizar alguém? Presta atenção, amado. Você pode até ser meio chato, mas está lá em Cuiabá, um exemplo, né? 40 graus, aí alguém chega perto de você e fala: que calorão terrível, hein? Você fala: quem sabe, provavelmente, com certeza, no inferno será pior. O que é isso? Aí você entra com Jesus nele. Ué. Sua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar com você. Ele respondeu bem assim: quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Quem são os meus irmãos? Aí ele olhou, e olhando em redor aos que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe e minhas irmãs. Presta atenção. Jesus usou os familiares biológicos para trazer uma lição espiritual para algumas pessoas que não eram convertidas, que estavam ali em torno dele. Qual é a sua família, amado? A que família espiritual você pertence? Você já pertence ao lado espiritual divino? Ou mais ou menos em cima do muro, não sei como é que é, minha mãe é crente, mas eu estou meio ainda? O que você é? Qual é a sua família? Eu convido você, amada, a fechar os seus olhos nesse momento. Qual é a sua família? O rei está te chamando. O rei está te chamando. Qual é a sua família? O que fazer para pertencer à família de Deus? O que fazer para pertencer à família de Deus? É simples. É receber o Filho e por intermédio dele você também se torna filho de Deus. Fora isso, é uma criatura que Deus ama, mas você precisa se tornar filho de Deus para herdar a glória eterna. Você que já ouviu o evangelho em muitas igrejas, através de muitos parentes, mas está meio ainda e tal, é para você. Receba Jesus. Receba Jesus. Receba Jesus. Esse Jesus, vamos assim dizer, o Jesus dos crentes, vai mudar a sua vida. Vai perdoar o seu passado, mudar o seu presente e mudar totalmente o seu futuro. Esse Jesus, nele eu aposto, nele eu confio. Para ele eu dou a minha vida, para outro Jesus, não. Eu quero saber se há alguém nessa noite que deseja fazer um concerto espiritual, começando hoje uma nova vida e dizendo: chega de mundão de pecado, chega de vazio, chega de religiosidade, agora eu quero Jesus. Há alguém nessa noite, amado? Levanta o seu braço como um sinal. Que eu acredito que o Jesus que operou no passado continua transformando vidas ainda hoje. Eu creio nisso, e vou continuar crendo. E não tem como deixar de crer, porque Ele mudou a minha vida, mudou de tantos que eu conheço aqui, não vai mudar a sua? Há alguém nessa noite que deseja fazer um concerto com Deus? Levante o seu braço como sinal. Nós como igreja queremos orar por você e acompanhá-la nesta caminhada. Há alguém nessa noite? Levante o teu braço como um sinal, que eu acredito que há. Talvez esteja meio com dúvida, com medo, o coração está batendo mais forte, sua mão está quente, parece que tem uma coisa que não deixa você dar um sinal com o seu braço. Sabe o que é isso, amado? É a sua alma governando a sua vida, e isso não é de Deus. Agora é razão.
Há alguém nessa noite a entregar sua vida para Cristo? Levante seu braço como um sinal. Nós, como igreja, só queremos uma coisa: te acompanhar, te ajudar. E vou dizer uma coisa para você: tem 37 anos que eu sigo Jesus. Se isso fosse uma furada, já teria vazado há muito tempo. Mas quero te dizer uma coisa: Jesus é real. Jesus é real. Tem 2000 anos que Ele ressuscitou, que Ele nasceu, e Ele não envelheceu. Continua vivo, atuando e mudando a vida do mais vil pecador que se rende a Ele. Para mim não tem mais jeito, para Jesus tem jeito sim. Ele vê jeito para a sua vida. Há alguém nessa noite a dar um sinal, como quem diz: eu quero esse Jesus, eu quero seguir esse Jesus. Há alguém? Vamos lá. Vamos orar para encerrar o culto, mas vamos orar por um casal que casou. Vem aqui da frente o casal que casou. Vamos orar por ele. Quero que a igreja fique de pé. Teve um casal que me procurou hoje, queria que eu orasse por eles.